A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos até Porto Alegre conversar com o cantor e compositor Alexandre Kumpinski, conhecido pelo seu trabalho à frente da banda Apanhador Só. Alexandre está lançando um trabalho solo e vários singles. Nós vamos conversar sobre política, pandemia, parcerias e música, é claro. Tudo online, em casa, na quarentena. Nós vamos agora para Porto Alegre conversar com Alexandre Kumpinski, que é cantor, compositor, vai conversar com a gente agora. O Alexandre já estava prometido aqui há muito tempo na Hora do Rango, mas não deu certo aqui por questões de viagem e está preparando um disco de solo dele, né, para breve, não é isso, Alexandre? Bem-vindo à Rádio Brasil Atual, ao programa aqui O Colibri na Quarentena e a Hora do Rango também, tudo junto. Tudo bem, Alexandre? Maravilha, tudo bem? Que prazer estar aqui. Legal. Finalmente, né? Finalmente, né? A gente está aí há tanto tempo acompanhando o seu trabalho, é um prazer conversar com você. Eu queria que você comentasse logo de cara aí a situação, o panorama aí da música em Porto Alegre, né? Como é que vocês, músicos que ficam mais aí na região, você circulou muito, né? Mas ainda aí em Porto Alegre, com relação a essa pandemia, como é que está a situação para vocês, músicos aí, nesse momento? É uma situação de muita incerteza, assim, né? Paralisação geral, né? Ninguém consegue fazer show, acho que isso não é só aqui em Porto Alegre, Brasil inteiro. Uhum. E ter que se reinventar, né? E ter que, enfim, achar um jeito de ganhar, de conseguir primeiro subsistir mesmo, né? De conseguir pagar as contas e depois de alguma maneira ter criatividade para conseguir seguir as produções artísticas também, né? Tocando em frente para que não fique tudo mais paralisado do que já está, né? Que é dureza, né? Porque é isso aí. E o impacto para você, pessoalmente, qual que foi? Você estava aí, ficou em casa, os seus amigos, os músicos aí em Porto Alegre, o que vocês conversaram nesse primeiro momento? Que atitude vocês tomaram? Vocês ficaram conversando com o outro? O que nós vamos fazer? Ou simplesmente ficaram esperando? Porque tem muita gente que no começo achou que a coisa ia ser rápida, né? E já o cara, não, vamos combinar que em abril nós estamos de volta. Então, pô, não aconteceu isso, né? Foi por aí, né? Que a gente combinou. E como é que foi entre os seus pares, os amigos músicos aí de Porto Alegre? Como é que foi essa... Que atitude vocês tomaram assim logo de cara? Eu senti que logo de cara assim rolou muito uma coisa de se entender enquanto a classe mais afetada, talvez, sabe? A classe dos artistas, que depende de eventos com público e tudo mais. Isso num primeiro momento. Depois eu acho que eu comecei a sentir que a gente começou a perceber que tinha gente ainda mais afetada que nós, sabe? Que estava em situação mais emergencial ainda, e aí eu senti que deu uma freada, assim, nas comunicações, nas movimentações, assim, dessa lógica de que nós seríamos a classe mais afetada, né? Isso foi mais ou menos o que eu senti, assim. De resto, era muito difícil fazer planos. Eu não cheguei a ver ninguém fazendo planos para abril já, mas eu me lembro de um colega meu comentar, pô, mas parece que isso vai se estender até junho, e eu pensar, junho não tem como, não pode. E estamos aqui nós em julho já, e agora já estamos pensando no ano que vem, eu acho, né? Na verdade, é uma incerteza, né? Eu não estou conseguindo fazer planos, eu gasto muito do meu tempo e da minha energia pensando num futuro e pensando que eu nem tenho como pensar num futuro se eu não tenho certeza alguma a respeito dele, né? Então, isso tudo está muito difícil. Até porque, para mim, a pandemia chegou quando eu estava me preparando para lançar o álbum. Exatamente. O álbum solo seu, né? O álbum solo. Tinha já lançado 2 singles no final do ano passado, já planejando o disco para agora, para maio, era mais ou menos o planejamento, né? Em março entrei em março trabalhando para lançar ele em maio, e já no meu aniversário, que é dia 18 de março, eu já não pude fazer a típica festinha que eu faço aqui em casa, chamando os amigos, porque já tinha... Não rolou nem festa de aniversário, que chato, hein?
Mas já tivesse imagino, imagino, e é frustrante também, imagino, porque você estava com o projeto todo pronto, né, de lançamento do disco solo, né? Então aí é uma frustração dupla de poder estar parado e não poder fazer a coisa para as pessoas ouvirem o trabalho. E o mais legal é o público, né? Você sente a reação da exato, música, não é? exato. Lançar um disco sem poder fazer show é um pouco estranho, né? Parece que não se completa um, um processo, assim, uma organização, porque uma coisa fortalece a outra também, né? Tu lança um álbum e quer justamente ir para o palco, mostrar esse material no palco e compartilhar ele com as pessoas de forma mais pessoal, né? Isso, aí, ao mesmo tempo também a gente não fica pensando que não demorar demais para lançar um disco que já está pronto ou quase pronto, também pode fazer o material ficar antigo, né? É, Engavetado. Então esse balanço tem sido muito difícil, assim. Eu tenho tendido mais agora a pensar que é melhor não lançar um álbum na quarentena, porque observando lançamentos de outros colegas, eu percebo que está um pouquinho difícil de trabalhar mesmo. Parece que eles caem num vão de um certo não acontecimento, né, que a quarentena está nos trazendo, não só para a área da música, mas acredito que para todas as áreas. é complicado, né? Agora, essa história de fazer live para você, você está acostumado, porque agora eu vou fazer um relato pessoal aqui. Quando você estava com um apanhador só, você estiver aqui em casa, né? Com meu filho, Uhum. se formaram na faculdade de cinema em Porto Alegre. E aí um dia eu estava aqui, aí eu vi vocês na internet e tal, aí eu falei, pô, olha, achei que vocês estão fazendo, uma live. Acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar desse negócio. Vocês são pioneiros nisso, você está acostumado a fazer isso aí já, né? Há muito tempo, Pois né? já Só fiz, que fiz era uma live. outra configuração na época, né? Era uma outra configuração, mas eu fiz uma live só agora durante a quarentena, porque quando a quarentena entrou, eu fiquei tão É, uh, ali a gente não fica bem, né, emocionalmente mesmo, assim, diante da situação toda, e eu não me sentia com vontade mesmo de abrir câmera e tocar música, assim. hum. E, então eu só fiz uma, quando eu senti essa vontade eu fiz e foi maravilhoso. E realmente a gente fazia lives aí desde 2010, eu acho que foi a Isso primeira aí, live. cara, você é pioneiro aí nessa história, né? 2010, eu estou falando há 10 anos, cara, é Há 10 importante, anos atrás, né? não é? A gente abria live na TwitchCam, na época, era uma ferramenta que tinha, era Isso, através do Twitter. é. E aí é muito legal. Eu gosto muito do formato por causa da interação que rola ali, uma aproximação com públicos, né, de geograficamente distantes, assim, eu acho muito interessante. Até inclusive fazendo essa live agora que eu fiz mês passado, eu me lembrei o quanto eu gostava de fazer live há 10 anos atrás, inclusive. Pois É é, uma vocês linguagem. foram pioneiros mesmo. Estou falando isso aí como e testemunho e testemunhei esse pioneirismo de vocês mesmo, né? Porque eu até não entendia como funcionava, né? E a interação que isso proporciona, né? É como eu falei, agora a coisa mudou, né? Todo mundo está fazendo por necessidade de estar na mídia ou de certa forma se apresentar. Tem até umas lives nervosas aí, digamos, porque são os caras que querem fazer todo dia 200 lives e tal, porque, né? Porque tem uma necessidade de aparecer, é natural também, né? E outros não, mas vocês têm uma história, né? Você como cantor, compositor há tanto tempo aí, vocês têm uma história aí de saber lidar com essa ferramenta, né? Que a gente está aprendendo aqui agora na, na marra, digamos, porque a gente não sabe usar muito, né? E todos os meios, a televisão está aprendendo com isso, né? Quando começou o Sim. programa aqui, porque a gente tem que continuar falando de música e falar e saber como é que está todo mundo. Esse programa serve para a gente, né, conversar sobre isso aí, sobre a quarentena, sobre o país e sobre música também, né? E Sim. a gente ainda não sabe lidar. Tem um problema do delay, né, Alexandre? Tem um problema do delay. Tem os caras que querem fazer, não vou tocar agora para você. Tem muitos amigos aqui da velha guarda. Vou fazer um violão agora para você e o som fica bem ruim e tal, porque tem, enfim, a transmissão não tem a qualidade. E outros que aprenderam Claro. a editar rapidamente, gravam, depois editam, depois colocam. Não é bem uma live, vamos combinar, né? Não é uma live, uma transmissão, né, que o cara grava, enfim. Né? E a gente está chamando. É, que nem
o programa de TV que é ao vivo, mas é gravado, né? Com Pois auditório. ao vivo gravado. E essas lives, se for levar ao rigor da palavra, não é bem live, né? Mas, enfim. E agora eu acho que a pessoa está se aperfeiçoando, descobrindo nova tecnologia para transmitir um som de um bom violão, né? Você que toca os instrumentos todos aí, e com qualidade para gravar, né? Tem um amigo nosso, o Dante Ozzetti, que você conhece, irmão da Ana Ozzetti, que ele falou que ele está esperando sair já um software para tirar o delay, porque outro dia ele foi gravar um negócio aí tinha um delay e ele falou, não dá certo, cara, né? Por mais que você tenta fazer num ao vivo, fica esquisito, né? Estou falando aqui, não está sincronizado, você está cantando aí, não vai dar certo, né? Então, é complicado. É bem difícil. Até às vezes, falando, a minha namorada ela é psicóloga, né? A gente estava comentando como é difícil também fazer terapia à distância, porque muda o tempo da comunicação ali, e às vezes essa troca já muda a relação mesmo toda, né? Falando em terapia, já que você tocou aí que a sua namorada é psicóloga, você ficou em algum momento deprimido nesse primeiro momento? Porque tem muito artista que ficou deprimido mesmo, né? E não escondeu isso. Eu fiquei, eu não sei se deprimido é a palavra tecnicamente certa. Também não sei. Mas assim, eu não diria nem no primeiro momento, na verdade, para mim tem sido uma ondulação assim, emocional. Tem algumas semanas que eu me sinto melhor, outras semanas eu dou uma baixada na energia e fico querendo ficar mais quieto na minha, assim, tem sido uma montanha-russa de emoções. Assim. E é assim, porque... E você tem sentido como o tempo passar? Porque isso é legal perguntar para você que é compositor, e eu tenho uma sensação, cada um tem uma sensação. Ele está indo mais rápido, mais lento? Como é que está sendo para você? Os dois ao mesmo tempo. É mesmo? É muito louco, parece que os dias se arrastam, todos os dias são iguais, portanto parece que nada está acontecendo e ao mesmo tempo já se passaram 3, 4 meses num estalo de dedos para mim. Essa é a sensação. É como se tivesse arrastado e voando ao mesmo tempo. Tá sendo bem maluco. Assim. Bem maluco. É isso aí. Vamos ver um material já do disco novo, Cartilagem. Esse foi o primeiro single, né, do disco novo. Como é que é o nome do disco novo? Tem o nome já? O título você estava para lançar já, né? Um dos nomes que eu penso o nome é sempre a última coisa que eu coloco em tudo. Eu sei disso. Um dos nomes que eu pensava era chamar o disco de Cartilagem mesmo, mas eu não sei, porque eu já lancei a música, já é o nome do single e eu tô um pouco na dúvida. Você vai criar certamente um outro nome aí. Ou deixar o Cartilagem, que é um bom nome também. Vamos ver então, vamos ouvir e ver esse primeiro single do Alexandre, o Cartilagem. Vamos rodar então. Roda! Uhul! Roda! Vai matar no peito quilos de vontades, frustrações, verdades, medos, medo. Melhor que aprenda cedo a se virar cedendo. Balança, mas não cai. Estica, mas não rompe. Rompe. Olha a onda virando, eu vejo virar. Vem pra cima, mordendo, sedento, querendo virar. Eu sorrio pra ela, querendo virar. Olha a onda, vai ou não vai virar. Cegas guilhotinas, válvulas de escape, novas consciências,
Desastres, desastres. Tribunais ao vento, tribos tristes tigres, atropelando trastes, verdades, inverdades. Olha a onda virando, eu vejo virar, vem pra cima beijando, tentando, querendo virar. Eu sorrio pra ela, tentando virar. Olha a onda, a gente vai se virar. A tela dói no olho, dura cartilagem. Quem lê tanta postagem, espelho, espelho. Estamos de volta aqui com o Alexandre Kumpinski, direto de Porto Alegre. Ele é cantor, compositor, está lançando um trabalho novo. A gente já ouviu o primeiro, do single, que é o Cartilagem. O disco pode se chamar Cartilagem, como pode não se chamar Cartilagem e tal, porque ele vai inventando nomes assim e tudo mais. Agora, Alexandre, você, né, nessa questão que você colocou bem com relação ao momento complicado, né, da gente refletir, você acha que vale a pena compor sobre o tema que a gente está sentindo agora da pandemia? Você acha isso interessante como motivação para escrever uma letra, uma música? Ou você acha que não, espera passar para depois refletir sobre isso? Você tem composto alguma coisa nesse sentido? Eu acho que todo assunto vale a pena dependendo da forma como tu abordar, né? Eu tenho até eu não estou compondo muito, mas eu estou compondo assim uns esboços de canções. Elas não falam exatamente sobre a situação da pandemia do Covid, mas eu acho que as sensações que eu estou vivendo a partir dessa situação estão sendo de alguma forma colocadas nas canções, assim. Eu até estou tentando que as canções não sejam muito pesadas, porque eu tenho a vontade de compor de forma mais leve, mais propositiva, mais positiva, assim, nesse momento, até porque se as coisas já estão pesadas, o cara bota mais uma música pesada, assim, parece que puxa para baixo, enquanto... Tem esse lado também, né, da gente acabar colocando... Aqui também a preocupação no programa é não falar tanto disso, a gente tem que falar porque é uma realidade, né? Mas a tendência é ficar uma coisa também depressiva, começar a falar. Se a gente for ver o noticiário todo dia, você também causa, né? Imagine ver o número de mortes, ver a sua região, o seu aí no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre especificamente, ver São Paulo, os amigos, tal, amigos que se foram, né? Para a gente que é mais velha é pior, ainda mais pesado, ainda mais o número de infectados ou de mortes, isso todo dia, né? E se você vai escrever sobre isso também naquele momento, a tendência é ser uma coisa pesada mesmo, né? Né? Exatamente. E aí, então, eu tô sendo cuidadoso em relação a isso, justamente para não deixar com que a situação péssima toda que a gente está vivendo interfira, né, tanto assim na minha obra, assim. Muito porque se eu estivesse buscando músicas mais tristes mesmo, nos moods mais depressivos, acho que seria um ótimo momento. O momento era bom. A temática estava aí, solidão, né?
reflexão sobre a finitude. Tem tantos temas aí que você pode, né? Na verdade, o disco esse que eu tô prestes a lançar tem músicas já que conversam muito sobre Vulcão mesmo, que vai ser a próxima música que a gente vai ouvir. Se prestar atenção na letra, parece que ela foi feita bastante para a situação que a gente está vivendo agora. Será que Assim. você já previa isso, Alexandre? Ou estou exagerando? Não, né? Prever uma desgraça como essa, aí você seria o Nostradamus. Não, aí não é possível, deixa para lá. Alexandre. Não matem o mensageiro, aquela coisa. É verdade. Ô, Alexandre, para quem não conhece, eu queria contar um pouquinho da sua história. Eu conheço um pouco, mas eu queria que você contasse para os ouvintes e espectadores aqui, internautas do Colibri na Quarentena, da Hora do Rango, aqui da Rádio Brasil Atual, falar um pouquinho da sua trajetória, né? Bom, eu posso só testemunhar quando você se formou em cinema na PUC, aí em Porto Alegre. Aí você já estava com música, o negócio da música já tinha a ver com a tua história, a tua família? Conta um pouquinho da tua história musical pra gente. Com a família, não exatamente. Na minha família ninguém toca. O meu pai arranhava, assim, realmente bem arranhado por cima, um tecladinho, que inclusive está aqui do meu lado agora, eu herdei dele, ele me deu de presente. Mas a gente não teve uma educação musical muito forte em casa, assim, foi algo que eu até fui descobrir já na adolescência, mais de entrar mais a fundo, assim, na música. Uhum. Foi quando eu comecei a fazer aula de violão aos 11 anos, na pré-adolescência ali, Uhum. e o meu professor, Marcelo Noah, que depois até futuramente acabou virando teu colega, ele apresentava programas de rádio aqui na Ipanema, Uhum. e ele foi quem me introduziu mais ao mundo da música, assim, de forma mais profunda. Claro, eu ouvia rádio já, gostava muito de pagode quando eu era criança, assim, pagode anos 90 ali, escutei muito e moldou muito o meu shape melódico, minha forma de compor até hoje, eu percebo Mas você que escreveu algum pagode? Não tô... Escreveu? não, um pagode mesmo eu nunca escrevi, mas se tu Como perceber, até influência, né? esses dias, muita influência Entendi. melódica principalmente, bastante, assim. Inclusive eu estava no encontro de compositores aqui em Porto Alegre uma vez, e depois, quando a gente saiu, foi para uma praça e ficou conversando ali. E aí alguém puxou uns pagodes, assim, acho que eram SPC. E aí eu comecei a cantar junto e alguém falou, assim, acho que foi o Ian Ramil falou, pô, mas essa música aí tem alguma coisa das tuas composições aí. Eu falei, não, é que é referência mesmo. Daí a galera ficou pirando nisso, a gente ficou percebendo o quanto o pagode estava nas minhas canções, mesmo que esteja de alguma forma escondido ali, né? Não é algo que se perceba assim à primeira ouvida, né? Mas você não fundou uma banda de pagode, então, ao contrário, era uma banda de rock. Uma banda de rock. É aquela coisa de turma do colégio se juntando para tocar no festival da escola, sabe? Uhum. Armar a banda da turma, assim. A Apanhador Só, ela surgiu assim. Eu e o Fernão éramos colegas de sala e na época o Marcelo Souto, nosso amigo, tocava junto com a gente. Depois entrou o Felipe, entrou o Drusco de fora, que era amigo do Batata, que era nosso colega de turma. E assim começou a história da banda. E começamos a tocar na garagem. E foi a minha segunda maior escola. A primeira maior escola foi as aulas com o Marcelo Noah. A segunda foi tocar na garagem, improvisando e aprendendo música de ouvido e de dedo mesmo. Assim. Uhum. Porque eu nunca estudei música, não sei as teorias e tudo isso. Claro, eu sei o básico. Ao longo dos anos, tu vai aprendendo, né? Por osmose até, assim, de conviver com outros músicos. Mas nunca foi algo que eu estudei a fundo. E aí Apanhador foi isso, foi desde a época do colégio até 2018, quando a gente pausou as atividades, foi o meu principal projeto para o qual eu dediquei todas as minhas energias e a minha produção artística, tudo eu desaguava por ali. Assim. Eu acho que você já me contou, mas o público quer saber quem que inventou o nome Apanhador Só. Fui eu na época do colégio lá, inclusive, foi na hora de inscrever a banda no festival da escola, foi meio de improviso, assim, porque o presidente do Grêmio Estudantil da escola, que era quem recebia as fichas de inscrição para o festival, estava indo embora do colégio, era o último dia para inscrever, eu tinha esquecido que era o último dia. E aí eu parei ele na porta do carro da mãe dele, assim, disse, não, espera aí que eu tenho que inscrever aqui minha banda e tal.
E aí eu inventei o nome na hora ali, nessa correria, para entregar a ficha para ele. E teve alguma inspiração esse nome? Ou foi Na assim de época, chofre? Pum. não, na época eu recém tinha lido O Apanhador no Campo de Centeio, e o Apanhador veio disso. E o só, a palavra só veio de duas músicas que eu gostava, que era Marinheiro Só e Ando Só. Marinheiro Só do Caetano. E, aliás, agora é do Caetano ou é do Dorival? Agora eu fiquei um pouquinho nessa dúvida. Eu acho que é do folclore baiano, depois a gente apura esse aí, o Marinheiro Só. É, mas enfim, Caetano na época cantou, eu assim. escutava a versão do Caetano, né? É. Tem jeito de ser do Dorival, né? Tem Mas uma enfim, pinta, tem uma pinta, mas é do universo baiano, do sem universo. dúvida. A gente não vai errar se dizer isso, né? Que é do universo. Deixamos no geral que daí. A Clementina gravou também, né, Alexandre? Clementina gravou Marinheiro Só e tal. Enfim. Vamos ouvir mais uma? Vamos ouvir o Vulcão, o segundo single? Depois a gente volta. Vamos? O que é? Fala um pouquinho do Vulcão. Curiosamente, só voltando ali ao assunto, a outra música era Ando Só, né? Eram as duas músicas com Só. E Ando Só é do Humberto Gessinger, dos Engenheiros do Havaí. Sim, Engenheiros do Havaí. Nessa live que eu fiz, eu toquei uma versão dessa música. É uma música que eu estou pensando em manter no meu repertório agora, solo, assim. Legal também poder... Aí você está trazendo as raízes, né? Está voltando para refletir um pouquinho sobre o começo do teu trabalho, né? Isso é legal. Exatamente. Fala um pouquinho do Vulcão, que você já deu uma rapidinha aí explicando, desse segundo single. Explica um pouquinho, fala para nós da música. O Vulcão é uma canção mais pesada, assim, ela tem uma vibe mais disso, de acontecimentos mais dramáticos, assim, ela é mais, não sei se deprimida, mas é pesada mesmo. Não diremos que é deprimida, né? Pô, isso aí é... A situação é que é deprimente, né? Esse aqui é a questão. Ah, bom. Então vamos rodar, então, o Vulcão. Daqui a pouco a gente volta com o Alexandre Kumpinski. Roda! Acho que senti um pingo na testa. Acho que tá começando a chover. Pode que talvez seja o fim da festa. Noite começando a amanhecer. Acho que senti um vento no peito. Skinhead, Bull Ted, Bear pode que sim ou que não. Tsunami, Tchaikovsky, Skinhead, Bull pode que sim ou que não. Glote travada, engasgada de mundo. Desequilibradas questões e porém santos sussurrando errôneos assuntos. Pode que talvez não venha ninguém. Acho que senti um peso na testa, cano cerrado no coração, jorrando espesso sangue faminto.
Acho que tô devorando um vulcão. O dente podre de um porco, o leito morto de um rio, o leite morno no copo, o corpo entrando no corpo, entrando no corpo, entrando no cio. Acho que senti um brilho na testa. Acho que não só nos cabe sofrer. Acho que senti um vento no peito. Acho que tô começando a chover. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui com o Alexandre Kupinski, lá de Porto Alegre, cantor, compositor. Ele está lançando um disco novo que ainda não sabemos o nome, mas vai rolar. E a gente acabou de ouvir Vulcão. E a gente estava falando da inspiração, onde tudo começou, né? Quer dizer, ao contrário da família Ramil, que tem a turma, a família toda que é musical, você foi uma exceção na família, exceto seu pai que tocava um pouquinho, então, né? Então, essa formação. Meu pai tocava uma música no teclado que ele compôs. Uma música. Você pode fazer uma música no teclado em homenagem a ele agora, né, Alexandre? Que tal? É boa ideia. Não, pô. Já que o teclado agora está com você, né? Você andou o teclado, agora é uma boa ideia você fazer uma música para o seu pai no teclado. Agora, e as outras influências? Você falou do começo, né? E o Apanhador só uma banda que realmente teve muitas questões pioneiras na minha avaliação, não só o trabalho de vocês três, mas muita coisa importante, principalmente lidar com a internet. Eu acho que vocês souberam lidar muito bem. Eu queria que vocês falassem também como é que vocês começaram a achar que importante era esse caminho para ser independente. Vocês fizeram várias campanhas, chamado crowdfunding, né, que a gente fala que é a vaquinha virtual. Vocês fizeram isso, foram dos pioneiros, eu não sei se exatamente pioneiros, mas uns que conseguiram alavancar o próprio financiamento, né? Essa experiência, como você falou, que foi uma experiência importante para você musicalmente, também a estrada lhe deu uma experiência muito forte, né, Alexandre? Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência que realmente foi... Muita gente usava o exemplo de vocês, o Apanhador só conseguiu, os meninos conseguiram lá em Porto Alegre uma independência, um caminho deles próprio, sem precisar de gravadora. Conta um pouco, isso aí foi muito importante e foi realmente interessante para referência para muita gente, isso é verdade, né? Sim, foi mesmo. Foi mesmo e fico muito orgulhoso disso, porque acho que é um caminho que é muito importante ser trilhado, ser aberto, né? O caminho da independência, seja lá no que for, independência é sempre bom, né? Claro. E a possibilidade da independência. E foi quando a gente surgiu, eu me lembro a primeira vez que eu estava num bar na Cidade Baixa, em Porto Alegre, e aí um colega meu de outra banda falou, cara, tu já ouviu falar no Trama Virtual e tal? A gente estava com o primeiro EP da Apanhador prestes a ser lançado. Ele me falou do Trama Virtual, eu disse, não, o que que é? Cara, um bagulho genial, tu é uma página lá, um site, tu faz uma página, tu pode subir tuas músicas e as pessoas ouvem e baixam a música direto. Eu acho que até na época era mais baixado que eu vi, acho que nem tinha streaming ainda. Não tinha. E verdade, pioneiro não também. Tinha, não era download. Né? E aí eu me lembro de pensar, isso muda tudo, porque o que a gente fazia era mandar os MP3 direto para os amigos por e-mail ou por Messenger, que fosse, sabe? Ou pegar num pendrive e passar.
só de ter um link que eu pudesse mandar e as pessoas ali já poderem ouvir a música direto de uma página que a gente mesmo fazia, que não precisava depender de uma curadoria aceitar aquilo, ali nasceu a faísca, assim. E, de fato, a primeira coisa que aconteceu, que ajudou a Apanhadora a existir, assim, né, de uma forma com mais público, com mais pessoas conhecendo, foi o Trama Virtual, né? E depois veio o MySpace, depois veio, enfim, a coisa foi evoluindo, foi mudando, né? E, e a gente, era o que a gente tinha na mão, assim, a gente queria tocar, fazer som, e a gente já nem pensava em termos muito de vamos tentar arranjar um contrato com alguma gravadora ou com alguma coisa, tipo, vamos fazer do nosso jeito aqui o quanto der, se já tem algo disponível que a gente possa caminhar com as próprias pernas, vamos nessa, né? E no final foi super bem sucedida a carreira, assim, né? Tipo, conseguiu formar muito público, conseguimos percorrer o Brasil inteiro fazendo shows com casas cheias e até chegar o momento do crowdfunding, que eu acho que foi a coroação mesmo, o momento em que a gente conseguiu unir muito a internet com o offline também, né? Exato. Nosso último projeto de crowdfunding foi para fazer aquela turnê na Sala de Estar, no Brasil inteiro, tocando em casas, com shows totalmente independentes, até se independentizando já do circuito necessariamente de casas noturnas ou casas de shows, né, para fazer. Então, foi muito legal, foi um aprendizado enorme e acho que era uma ideia simples, né? Isso que é uma coisa que eu tento sempre manter em perspectiva, que a gente não precisa ter ideias muito mirabolantes para construir algo que seja potente, né? Às vezes, e isso eu tenho pensado muito agora durante a pandemia, às vezes a resposta, os caminhos possíveis para tangenciar e para encontrar meios, estão com os elementos que já estão na nossa frente, é só encaixar eles de uma forma que abra o caminho, sabe? Então, De repente é agora, uma solução. É que todo mundo agora está pensando, surgiu só essa solução, que é o caminho via internet, né? Seja como for, através de lives e etc., plataformas, de aplicativos, enfim, tudo. E uma coisa também eu queria registrar aqui, que é importante, a relação, né, de vocês com o público de vocês. É um negócio que era comovente. Só para citar um exemplo, eu me lembro de um show aqui na Virada Cultural, que caiu um toró, como diz aqui em São Paulo, caiu um toró, uma chuvarada tremenda, e aí teve, eu acho que o Terno estava tocando no mesmo dia que vocês, né? Se não me engano. logo antes da gente. Antes de vocês, o Terno conseguiu tocar, mas quando chegou a vez de vocês, não deu, porque foi uma desgraça lá, o palco quase caiu e tal. E a coisa mais legal que eu vi, eu achei comovente, mesmo, fiquei bem impressionado, é essa relação que vocês tinham com o público, que era o público parceiro, esse que dava dinheiro, que ajudava vocês a financiar os seus projetos, foi que vocês fizeram lá na Marquise um show para essa turma que estava indo lá para ver vocês, né? Isso é um negócio maravilhoso. Eu fiquei realmente impactado naquele dia. Eu falei, pô, essa é uma banda que se preocupa com o seu público, né? Como a gente se preocupa aqui na rádio com o público, né? De saber se eles estão gostando da programação que a gente coloca, dos programas e tal. E vocês, essa interação e essa cumplicidade, né, que vocês tiveram que vocês tinham com o público, eu achei comovente, porque aí a turma foi lá para ver vocês, mas não ia rolar o show. Eu achei que se juntaram alguém, acho que umas 80 pessoas lá debaixo da Marquise, e enfim, vocês fizeram um acústico lá. Não foi isso que aconteceu? Conta essa história que é brava, é muito legal. Muito legal. Não, isso aí foi muito legal. Porque veio o Torozão, chegou a cancelar, o show do Terno parou no meio, porque eles estavam já tocando e cancelou, e aí veio o pessoal da produção e avisou, olha, não tem condições, vocês podem tomar choque, porque a chuva deu uma amainada nela. É verdade. Depois. E a gente estava assim, pô, mas tem uma galerona que veio aqui nos ver. E assim, a gente sabia que a gente ia ganhar o cachê igual, né? Isso aí não tava tudo certo, mas tipo a galera... E aí quando a chuva deu uma diminuída, o pessoal começou a vir para a beira do palco, ainda tomando uma chuva, e perguntar, e aí, não vai ter show, não vai ter show? E nós, não vai ter condições. E aí, quando a gente viu, vinha vindo cada vez mais gente, quando se armou, tinha uma multidãozinha já por ali.
tomando uma chuva ainda na cabeça, esperando. E a gente falou, não, vamos tocar pra galera, vamos fazer alguma coisa, vamos pegar os instrumentos e tocar sem eletricidade mesmo. Aí vocês fizeram lá embaixo, tinha um lugar que era coberto, uma marquise lá, eu lembro. Aí vocês foram lá e o pessoal se juntou e vocês fizeram uma coisa. Isso aí é incrível, isso é muito legal. Seu pai lembra muito os anos 60, isso aí, o público, né, vocês preocupados com o público, independente do palco, né, ou do espaço onde esteja, né, fazendo. Né? E tem essa característica também que vocês, da própria banda de vocês, né, é incrível isso aí, muito legal. Inclusive, esse tipo de show que é em espaço aberto, independente de eletricidade, necessariamente, assim, isso eu tenho pensado como talvez uma alternativa para um futuro, quando a gente já tiver uma abertura, né, enfim, uma abertura social de isolamento que permita com que a gente já vá mais a praças, parques, mas que ainda não permita que a gente se aglomere dentro de uma casa noturna, de um teatro. A gente pode começar, penso nisso como um caminho possível, pensar em formatos de shows mais na rua mesmo, assim, né? É uma experiência que pode ser aplicada mesmo, né? Com certo distanciamento, que a gente não sabe o que vai acontecer. Todo mundo que está falando vai ser assim, distanciado, o teatro vai ter, está todo mundo ainda aprendendo, né? Especulação, a gente não sabe, né? Não sabe mesmo. Vamos ouvir mais uma música? O que a gente vai ouvir agora, Alexandre? Conta lá. Vamos de Onde Eu Não Puder, é uma música nova que vai estar no disco também. Todas as que a gente vai ouvir aqui são novas. Né? Legal. E a gente vai ouvir uma versão dela que eu toquei na live. E essa live você fez aonde exatamente? Na sua casa aí? Como é que foi? Fiz aqui. Vocês vão até reconhecer aqui esse mais ou menos o fundo mesmo. Aí que foi o palco. O palco da live foi aí. E você resolveu todas as questões técnicas aí? Na medida do possível? Eu decidi que eu ia no Menos é Mais. Nos grupos de músicos de WhatsApp que eu participo, eu vi que tinha uma grande preocupação em como fazer uma live tecnicamente boa, né? que garantisse que o som fosse bom. E era uma complicação, eu via assim, gente batendo cabeça de um aplicativo tal, daí bota a placa tal, mas daí dá pau não sei no que, e aí o computador... Sabe, uma complicação, aí eu decidi que eu ia no Menos é Mais, eu vou abrir câmera no meu celularzinho, usar a câmera do celular e deu. Então, e você fez com o violão, voz e violão, e mandou bala. Voz e violão, mandando bala. Eu já, até no disco agora que eu vou lançar, tem muita coisa gravada com o celular, que é uma coisa que eu já venho desenvolvendo, uma pilha pessoal minha, assim, de tentar... bom, na Apanhadora a gente fazia os instrumentos alternativos, eu gosto de maneiras alternativas de fazer as coisas. E aí eu me dei conta que eu estava sempre com o celular no bolso, que eu podia gravar onde quer que eu tivesse alguma improvisação de algo. E eu comecei a meio que desenvolver um pouco uma habilidade em gravar com o celular, porque exige um pouquinho ali, se tu presta uma atenção em como que funciona a compressão e como que é o esquema. Aí tu aprende a gravar de uma forma um pouco com mais qualidade, que não seja essa coisa só que normalmente a gente acha, celular é uma porcaria o som. Depende das configurações do aplicativo que tu encontra, da forma como que tu usa a natureza da gravação do celular a favor de ti ou não. Né? Então eu decidi que com esse pouquinho de conhecimento que eu tinha, eu achei que eu ia conseguir tirar um som bom na live. Ninguém reclamou do som, até disseram que estava bom, eu acho que deu certo. Então fala um pouquinho da música que a gente vai ouvir agora, do novo disco. Onde Eu Não Puder é um grande comentário a respeito de um humor político que a gente tem visto muito em muitos meios, que é a incapacidade de diálogo que tem acontecido, assim, né? E esse quadro que a gente vê que é muito que tipo pessoas só parece que conversam com pessoas que concordam em tudo, que os diálogos entre diferentes não são muito possíveis e que já vira daí logo agressão, logo briga e tudo mais. Então é uma música que parte dessa inquietação minha ao ver esse humor de alguma forma generalizado assim nas redes muito e até fora das redes. E na eleição você trombou com muita gente aí, com família e tal? Porque isso causou aquele clima de, não diria Fla-Flu, porque nós estamos em Porto Alegre agora, eu diria que é um clima de Grenal, né? E aí ficou
um para um lado, outro para o outro, aí e tem famílias que se romperam, né? Isso é fato, né? Por Romperam, causa disso. acharam, né? E Amigos de não sei quantos anos pararam de se falar. Eu não tive nenhum caso de rompimento. Minha família. Primeiro que a minha família não tem grupo de WhatsApp, então isso é ótimo, já é ótimo, já facilita muitas coisas. E que depois que legal. ninguém discordava muito, assim, claro que uns discordavam um pouquinho daqui, um pouquinho, mas tudo muito tranquilo. Meus amigos de infância também, a gente tem um grupo no WhatsApp, meus amigos do colégio, desde lá da infância, e é um grupo muito bom, um grupo que eu respeito muito e admiro muito, porque tem uma gama de diferentes pensamentos políticos ali dentro, até que bastante diverso. Em momento nenhum ninguém desrespeita ninguém, tem debates ali super ricos assim a Que respeito de bom. pontos em que todo mundo aprende com todo mundo. É uma escola, assim, parece que a gente está vivendo num outro momento, em outro lugar. O Alexandre está falando um negócio que é uma raridade, né? O pessoal Raridade. ouvindo um, ouvindo o outro. Não, isso não existe. Eu acho que é ficção que você está fazendo aí. Ficção. Não, e não é, o grupo Olha, é que incrível, legal. fico orgulhoso dele. E essa música fala sobre essa situação geral, assim. Tá bom, então vamos rodar. Roda! Uhul! Agora Aproveitando aqui a cabelo. rodou bem, agora gostei. Onde eu não puder sorrir diferente, entender diferente ou ser diferente, meu bem, me queira fora. Onde eu não puder pensar sem que seja fechando com alguém com ideias, porém com os meus por demais parecidos. Onde eu não puder fluir entre ideias expostas sem ser receoso, medindo palavras e não discutindo. Respeitosamente eu sei que às vezes a gente se passa a cabeça que aquece 1000 graus e o inferno tá feito. Mas acho que não justifica qualquer atropelo, cegueira, violência, exagero. Tem mais que queimar esses lixos. Onde eu não puder sorrir diferente, entender diferente ou ser diferente, meu bem, me queira fora. Me queira dentro. Queima aqui fora. Queima aqui dentro. Onde eu não puder sorrir diferente, entender diferente ou ser diferente, meu bem, me queira fora. Onde eu não puder pensar sem que seja fechando com alguém com ideias, porém com os meus por demais parecidos. Onde eu não puder fluir entre ideias, me expondo sem ser receoso, medindo palavras e não discutindo. Respeitosamente eu sei que às vezes a gente se passa a cabeça que aquece 1000 graus e o inferno tá feito. Mas acho que não justifica qualquer atropelo, exagero, cegueira, violência. Tem mais que queimar esses lixos. Me queira fora. Me queira dentro. Queima aqui fora. Queima aqui dentro. Estamos de volta aqui em Porto Alegre, conversando com o Alexandre Kumpinski, falando do trabalho dele novo. Ele que é cantor e compositor aí em Porto Alegre, falou um pouquinho sobre esse trabalho novo, falando sobre a pandemia e do futuro, né?
que você já teve algumas experiências aí, está tendo. Você pretende montar aí um home studio, ou isso você já está fazendo? Porque a gente não sabe quando vai voltar, né? Ninguém sabe quando vai aqui, ó, voltar, né? Já está aí o eu home. acabei de. Aqui eu vi que estava Deixa eu ver dando os deixa eu ver o microfones. home studio. Aqui, ó, esses são os dois microfones aqui. Esse aqui é o para segurar o celular, aquela coisa, né? Que às Pois vezes eu é. gravo. Então, o home studio vai Aí, rolar mesmo. Agora não, você. daí tem aqui Ih, computador, agora vai caixa de mostrar tudo som. agora. Agora eu provoquei, vai mostrar tudo. Tá certo? Não, Mas mas é. esse home studio aqui já estava armado antes. É. Aí em Porto É Alegre, porque, você viu, claro que a gente tem que tocar nesse assunto, né, dos artistas técnicos, que eu chamo, né, a turma da graxa, sofrendo muito. Você ainda está muito. fazendo algumas lives, tem algumas lives, eu não sei se aí em Porto Alegre estão sugerindo lives remuneradas para o artista poder continuar a ter uma receita, né? Porque vive disso, né? Uhum, Importante. claro. E tem alguma iniciativa aí em Porto Alegre que você acredita que tenha sido ou está sendo boa, ajudando essa turma toda da graxa, a turma da graxa, dos artistas técnicos, ou não está rolando Eu, nada? não, tava rolando um pessoal que tava juntando cesta básica. E Hum. aí procurando o pessoal da graxa, achei maravilhoso. Tá rolando muito. Um amigo meu que trabalha na graxa disse que estava um pouco difícil de conseguir, que estava acontecendo esse movimento, mas que ele tinha pedido e estava precisando e nunca tinha chegado para eles alimentos. É como que está acontecendo mesmo na dinâmica assim do dia a dia nas internas, eu já não tenho conhecimento suficiente para opinar, mas eu vi movimentações a esse respeito e eu achei que, pô, é muito importante. Porque aqui até aquilo que eu estava dizendo no início, que num primeiro momento os artistas muitos se colocaram como o grupo mais que mais sofreria, né, com a pandemia por conta Aham. dos shows não poderem acontecer, mas logo já começaram a dar conta, bom, mas aqui talvez o pessoal da graxa vai Claro, dar uma situação mais difícil, daí de repente, não, mas tem o pessoal que está desempregado, tem o pessoal, né, da periferia, tem as mães com filho que não podem mais, então rapidamente a gente viu, e aí é importante mesmo que movimentações surjam para tentar ajudar quem mais está precisando e nas mais diversas áreas. claro. O que a gente, no fundo, está falando aqui da questão dos artistas, a lei Aldir Blanc, que a gente está citando aqui desde que foi aprovada, que é bem-vinda, tem toda uma burocracia a ser, né, cumprida aí, que quem determina aí são os governos estaduais e municipais, né, dessa liberação de verba, é bem-vinda, editais são bem-vindos também, seja lá quais forem os editais, né, ajudando todos Sim, os artistas e tal. Só que tem o que você falou, né? Nós somos privilegiados, nós dois aqui estamos confinados, podemos ficar em sim. casa, mas e quem mora aí em situação complicada, em comunidades, situação de vulnerabilidade, fica. Não dá para o cara ficar, tá bom, vou ficar confinado. Como, né? Não tem como. Não, Então, exato, não tem como, né? Não tem como. aí é. Eu, no início da pandemia, eu participei de uma movimentação da ONG Mistura Aí, aqui em Porto Alegre, que é uma ONG que está fazendo um trabalho essencial. É uma ONG que surgiu como uma ideia para misturar mundos diferentes, assim, por Legal. exemplo, Chama misturar Mistura Aí. Mistura Mistura Aí. Aí. É muito, Legal. muito legal. E aí, quando começou a pandemia, eles meio que focaram em conseguir doação para comprar alimento e fazer refeição para morador de rua, para a galera que está em situação de rua, né? E aí no início da pandemia eu participei, eu era um dos que ia entregar as marmitas na rua, né? Eu não Legal. cozinhava. Aí depois de um tempo eu parei porque eu também me atucanei um pouco, que eu fiquei um pouco preocupado porque a minha namorada ela trabalha na saúde, né, na linha de frente, Olha, não na linha de frente exatamente, mas ela é de um CAPS, né, no Centro de Atenção Psicossocial, atendimento. mas E ela tem que então ter, ela, tem que estar, ela tem que fazer o trabalho em campo também? Ela sai? ela É, faz, ela em nenhum momento entendi. ela ficou em casa desde a pandemia, ela sai todos os dias de segunda a sexta-feira para trabalhar e convive, mesmo que com máscara e com todos os cuidados, ela convive, ela atende pacientes todo dia, né? Aí eu decidi que eu, por estar com ela, estava talvez muito exposto para ir para a rua distribuir alimento e talvez estar espalhando o vírus pela cidade através dessa distribuição. Porque não tem como, quando tu vai entregar a marmita para a pessoa,
uma depois da outra, porque de repente tinha muito mais gente na rua, me pareceu, aqui em Porto Tem Alegre. um contato, não tem como, né? Tem contato, não tem como, as mãos se encostam, e é muito difícil, não tem como fazer higienização entre cada um deles. Então eu meio que decidi que por estar nessa situação eu ia parar. Mas eles seguem, estão aumentando cada vez mais, eles estão conseguindo cada vez mais doação, cada vez mais voluntários e tem Legal o nome feito. também, mistura aí, legal, bacana. É. Agora, Alexandre, como é que você vê essa situação hoje para a cultura no país? Eu já falei da iniciativa da lei, que aliás não foi do governo federal, foi da Câmara, né, aprovada pelo Senado, que praticamente impuseram a ajuda emergencial aos artistas, né? E essas iniciativas que a gente já colocou, de vários editais aí que estão surgindo. Você tem alguma esperança nessa questão política, como você falou que não, você até tem um grupo bastante coeso aí de pensamento, mas qual é a sua preocupação nesse momento? Porque é difícil, né? O dia a dia aqui, eu converso com o Rafael, meu filho, aqui a gente fica cada vez com notícias, né? Porque a cultura já estava sendo destroçada antes da pandemia e agora mais ainda. E o desprezo, né? Por qualquer coisa que venha da cultura e da educação, né? É um desprezo, é uma perseguição, uma coisa lamentável. Então já estava ruim antes, está ficando pior ainda, mais claro ainda nessa pandemia. Você tem alguma esperança? Você acredita numa mudança? Ou, enfim, como é que você faz uma reflexão sobre isso aí? Se é que é possível refletir alguma coisa sobre isso. É muito difícil, né? A gente começa a pensar nisso, a gente começa a ficar cada vez pior. Claro. Mas eu sempre tendo, também acho que muito por conta da minha trajetória, eu sempre tendo a achar que nos momentos em que os caminhos oficiais se apertam é quando a gente tem que achar os nossos caminhos alternativos mesmo, sabe? Uhum. E até brincando com o que a gente estava falando antes, do público, da relação com o público, artista e público juntos, se conseguirem se conectar e unir forças, é a grande força que tem. Né? Não precisa de intermediários, não precisa de supra-entidades para fomentar. Óbvio que muita coisa é importante, muita coisa depende mesmo de fomentos e de políticas, mas se elas não vierem, além de pressionar para que elas sigam existindo, a gente tem que ir criando caminhos alternativos. Essa é a minha esperança. Eu não tenho planos, né? Eu não tenho nada concreto para dizer, mas as minhas esperanças residem nisso. Podem tentar nos acachopar do jeito que for. A arte ela não para porque o artista ele é não diria nem um apaixonado, mas parece que ele é assim ele tem que criar e tem que lançar e tem que fazer ali o seu ofício, senão a alma não se alimenta. Pois E é. o público está sempre junto também, a galera curte, a galera está ouvindo, tá disposta. Então, eu acho que caminhos alternativos podem ser uma boa resposta. Assim. Além disso, de também organização de classe para conseguir ter mais representação, né? Junto. Isso é uma coisa que a música ela tem uma grande dificuldade, por exemplo, que eu comparo com o pessoal do cinema, né? Uhum. Me formei em o pessoal do cinema é muito mais organizado politicamente. Acho que É mesmo? até por conta eu noto isso. Até por conta da natureza mesmo do fazer cinema, que é uma arte coletiva, né? A produção é muito coletiva, em equipe, e as pessoas participam de diferentes equipes, então tem um fluxo assim profissional, uma lógica de fluxo diferente da música, que é mais cada um com o seu projeto e um pouco mais individualista, talvez, né? Por essência, não querendo falar de caráter de ninguém Sim. que participe de um de outro, mas a natureza mesmo do processo. Então a música ela é meio, de alguma forma desarticulada. Se for ver mas o histórico dos últimos tempos, a OMB, o quanto ela é articulada ou não, e o quanto a Ancine, a PTC, ou enfim, Verdade. todas as entidades. Então acho que talvez a música seja uma hora dos músicos, e eu noto isso. Eu tenho visto isso nos grupos, existe uma vontade cada vez maior e até uma prática cada vez maior de associação mesmo, assim, né, dos músicos se juntarem
politicamente para ter mais representatividade também. Acho que isso é bem Eu estou importante. sentindo, o que você falou é curioso, porque eu estou sentindo, pelo menos nessas transmissões, entre aspas, lives, aí que chamam, muita gente um chamando o outro para um ajudar o outro, né? Fazer É, gravações juntos, está rolando muito. Grupos, né? Que caras que nunca se reuniram estão fazendo agora através da internet. E até compondo, né? Que eu acho muito interessante também essa perspectiva de compor com outros caras que você não tinha tanto tempo. O cara está em casa, falou, e aí, você está fazendo o quê? Eu te mando uma música e tal. Você está pensando em fazer esse tipo de coisa também ou não? Tô fazendo, inclusive. Pode Eu contar e para a o, gente já? Vamos fazer o spoiler aqui. é, eu e o Luli, o Luiz Bruno, ele mora em Londres. Ele é um músico aqui de Porto Alegre, né? A gente se conheceu aqui e a gente está fazendo uma música junto pelo WhatsApp. É a primeira música que eu faço 100% pelo WhatsApp, porque Legal. sempre, em algum momento, eu gosto de me encontrar com a pessoa, a gente ali, né, com o instrumento na mão, no tete a tete, ver qual é a vibe que vai rolar ali. Mas tá acontecendo, essa música que eu tô fazendo com ele tá bem bonita. A gente tá quase acabando, falta botar a letra numa parte. E aí, a partir da experiência com ele, já iniciei, abri outras que estão assim, em início de processo ainda, mas Fala aí, tá. Alexandre. Vamos lá, vamos. Fofoquinha, fofoquinha. Fala aí. Um que a gente está alinhando aí é com o Luiz Gabriel Lopes, o LG Lopes, Sim. acredito que ele já tem participado. Ah, com o Babo também, outro compositor aqui de Porto Alegre, que era da Fantomáticos, uma banda que foi super representativa aqui do rock gaúcho, né? Na reta final ali, que eu penso como uma reta final do rock gaúcho, nos anos 2000 ali. E eu acho que de música que está encaminhada mesmo é isso. Mas teve outras De resto, parcerias, né? Também, se não me engano. Com o Ian, né? Você fez? com o Ian eu fiz muita parceria. A Então. gente acho que deve ter umas 4 músicas em parceria que foram gravadas pela Apanhador. Uhum. E eu tenho feito muita música também com a Lúcia, que é a minha companheira, minha namorada. Ela Legal. é uma, ela é uma ótima compositora, é impressionante, assim, porque ela nunca tocou a sério, ela toca, ela sabe tocar violão e canta bem, mas nunca levou isso muito a sério na vida dela. Mas ela é uma apaixonada por música e quando eu comecei a provocar ela para ela compor junto, ela colou na ideia e ela tem um talento incrível, assim, é uma das pessoas que eu mais respeito em Legal, termos pô. de Tá descobrindo na própria companheira aí uma parceria nova. Legal isso. Ela sim, vai eu dar, acho que a gente já fez ela uma vai dar os toques psicológicos da letra, certo? não, ela tem uma noção musical muito Legal, boa. pô. Bacana. É raro ela propor, assim, vir com assim, eu pensei nesse refrão aqui, mostrar a música, mas eu vou apresentando as questões mais musicais e ela vai aqui, ó, não, isso tá bom, isso tá ruim, aqui essa palavra não, daí já bota outra palavra, Já quando faz vê a a música, crítica. Que já ótimo. faz ela tem, assim, e às vezes eu tô meio na dúvida, sabe, tem uma parte da música que fica, essa aqui tá meio assim, mas tá, mas acho que passa, daí eu toco pra ela e diz, não, ali não, aquilo ali não. É esquisito. E É aí bom ter um trabalho assim de parceria em casa, né? Legal. Tem alguma parceria que você tem? Porque tem todos os compositores como você, né? Tem as referências, já contou várias referências aí no começo dessa entrevista. Mas tem algum, eu gostaria de fazer uma música com esse ou com aquele. Tem alguma coisa assim que você tem como ambição ou como plano ou como desejo mais assim profundo ou não? eu sou fã de música. O Brasil tem muito músico incrível, né? Eu não chego a pensar assim, eu não chego muito a sonhar em compor com alguém, ó, especificamente isso, não. Estamos falando Mas baixinho aqui agora. estamos falando baixinho, né? Não, mas tem compositores incríveis, né? Tem, até inclusive nessa última live eu toquei uma música dos Paralamas, né, do Herbert Viana, Uhum. e uma dos Engenheiros do Havaí, que são bandas mais desse imaginário do pop rock Sim. brasileiro, pré-Los Hermanos, e que muitas vezes as pessoas não, os compositores, os artistas não apresentam muito como referências, assim, porque parece que caem num panteão de artistas que não são assim
artisticamente respeitáveis, algo do tipo, não sei entender. Posso até estar falando É, besteira. tipo o preconceito mesmo, você está falando. É isso aí. É, não, mas Não, se você está falando que você se inspirava no pagode, aí o cara fala, mas pagode, pô, Alexandre, não é possível. É claro que é possível, né? pô, Nas músicas você encontra coisas incríveis, né? De talentos em claro, várias. A diversidade brasileira é tão incrível, né? Que você se sim, é inspira. muito potente. É muito potente. Bom, a gente não precisa partir só de uma estética Chico Buarquiana, Exato, perfeitamente. para ser uma coisa elevada artisticamente, seja lá o que for ser elevado artisticamente. Eu gosto de funk, eu verdadeiramente gosto muito de funk. As pessoas às vezes acham que eu estou brincando quando eu digo, mas eu acho muito potente, acho sábio, inclusive, como eles conseguem fazer. Eu sou um fã do menos é mais, sabe? Sim. E o menos é mais é muito difícil de colocar em prática, sem que fique uma coisa sem que não tenha potência. Hum, Então, o funk para mim é uma manifestação de, um, de, um, de, um, de uma maneira de pensar e de se colocar assim diante da vida e das coisas que é muito potente. São legal. poucos elementos, e todos os elementos são muito contundentes e o jeito as ideias são colocadas e que a voz mesmo é toda uma estética toda muito. Verdade, verdade. E aí tem esse preconceito com relação, né? A Porque música que daí é uma bobagem, né? aí se justificam os preconceitos através de, às vezes, algumas ideologias. Ah, porque só fala putaria. Não fala. E também vai para o outro. Tu vai ver o quanto de putaria velada não tem em Opa, outros tipos, né? bom. Ou porque é machista. Bom, o samba, sei lá, as músicas do a MPB, a bossa nova pode ser super machista. Na verdade, todos os problemas estão em tudo, né? A gente que Você escolhe. tocou no assunto, né? Que é o assunto do politicamente correto também, que é uma coisa que hoje se tem muito patrulhamento, de usar uma expressão, patrulhamento antiga, mas existe muita gente olhando, você vai falar a palavra, determinada palavra, cuidado aí, né? Com a palavra que você usa, qualquer coisa que você fale, pode revelar aí as pessoas podem ficar ofendidas, vai, de todas Sim, as. Então tem que tomar muito cuidado. Na rádio também, aqui eu já falei algumas palavras que hoje eu jamais falaria. Se a pessoa se sentir ofendida, a gente troca aqui, faz um sinônimo, enfim. Temos que ter esses claro. recursos, porque a pessoa pode ficar ofendida, né? E cada dia a Pode ficar. gente tem que se preocupar muito. Músicas antigas, né? Que revelavam, por exemplo, racismo, né, Alexandre? Você sabe disso? Poxa, jamais Claro. não são nem tocadas mais, músicas de carnaval, ou sambas antigos e tal, né? Que tinham violência contra a mulher, enfim, várias coisas que hoje não se Pô, pode, não é? sim, sim. Não, isso tá em tudo, porque é da nossa cultura, né? Pois É é, do- não tá no funk porque é do funk, tá no pois funk é. porque é da cultura em geral, né? Então tá no samba, tá na bossa nova, tá no funk, tá? E claro que a gente tem que procurar se afastar dessas lógicas e não só silenciar a palavra que o jornalista pode ou não dizer, mas buscar a ideia por trás dessa palavra Exato. porque inclusive, às vezes tem uma pessoa que peca na palavra, usa uma palavra errada, mas a ideia do que ela está dizendo é boa, então isso também eu acho que a gente tem que ter Pois esse é. jogo de cintura. Pô, a E tem a intenção questão da não. liberdade de expressão também, que é outra questão, né? Porque eu acho assim, no caso nós da comunicação, você como compositor, a gente na rádio, no YouTube, etc., tem que ter a preocupação de não ofender ninguém, né? De você ter e não revelar nenhum preconceito. O preconceito existe aí, mas às vezes uma palavra pode soar estranha, né? E Claro. complicado, né? Enfim, essas são as coisas. Mas você deu uma volta, você não me falou quem que você quer fazer o seu parceiro aí, sonhado. Você não falou, você deu uma volta. Gostei, Alexandre. Está bem na parada. Deu uma volta. Você deu falou de funk, piriri, mas não falou. Não tem um cara assim, falou, esse aqui, se ele me chamar para compor, eu sento e vou compor com ele. Não, não tem ninguém assim. Tem vários? Não, é que tem muitos. Eu não sei. Para E mim, de assim, repente o cara está ouvindo a gente e aí de repente você manda uma música para ele. Eu já estou inventando parcerias novas para o disco, pô. Vamos fazer já uma produção para o disco. pô, então por proximidade geográfica, inclusive, eu diria que Humberto Gessinger Olha é um aí, cara tá que vendo? conheço Nunca rolou. Nunca rolou, a gente se conheceu numa premiação aqui do Prêmio Açorianos, uma vez, trocamos uma ideia.
bateu o santo ali, a gente foi com a cara um do outro, Ai, que mas legal. a gente não estendeu, assim. Ele até me falou, pô, minha filha é super fã do trabalho de vocês, da Apanhador. Então Eu ele ainda se vou chamou de falar, velho, né? Ele se chamou de velho. A minha eu ainda filha falei, gosta de pô, você, tá? Aí você a minha perguntou, e filha você gosta do trabalho também, né? Pode aí, pode ser por aí. até Não, me legal falou, começar com a proximidade aí, né? Não é? sim. Acho que é um Não, começo. e é um cara que eu ouvi muito ali na minha pré-adolescência, início da adolescência, eu ouvia todos os discos, sabia todas as músicas de cor. Ele, inclusive, ajudou a moldar a minha veia de compositor, com certeza. Pronto. Tá aí a parceria que vai rolar breve, talvez nesse próximo dia. O disco, só para a gente encerrar do disco, você está lançando os singles, etc. e tal, mas ponto a É, ponto, como vocês fazem hoje, né? Que é aliás, você começou também trabalhando lança o single aos poucos, depois lança o trabalho inteiro, né? Dependendo das circunstâncias. Ele já está fechado ou você está entrando músicas novas? Você espera passar a pandemia e lança tudo? Como é que você embolou o processo dessa vez? Desse disco solo, né? Que estava para ser lançado aí, pintou a pandemia, não rolou, né? exatamente. Isso é uma das coisas que ainda é, de alguma forma, uma incógnita. Eu vou lançar mais um single, pelo menos, mas eu fico me perguntando o que é melhor, e seguir lançando singles até que a pandemia passe, e aí talvez, de repente, já tenha metade de um disco lançado antes do disco lançar, isso pode ser negativo ou pode ser positivo, são questões, assim. Então, o que eu, o que eu na última semana decidi é que eu ia relaxar um pouco em relação a isso, porque eu andava muito Tenso. tenso. Mas eu tô com um disco aí, lançar o single logo ou não, lançar esse single e daí já lançar o outro, ou o quê? Só que, como a gente não sabe nada do futuro, é muito difícil tu planejar o que é melhor, né? Certo. Então tá tudo muito em suspenso. Eu decidi que eu vou dar uma relaxada e vou É isso. esperar as Até coisas para você acontecerem. refletir que daí, de repente podem pintar novas parcerias, aí o disco vai ficar mais completo ainda, como a gente está conversando aqui, né? Não é? Exatamente. Uma coisa é isso que as pessoas falam, agora tu pode compor, mas durante a pandemia ir compondo e até produzir mais faixas para o disco, de repente tirar alguma que tu achou que envelheceu durante esse tempo e botar uma mais nova. Sim. É uma possibilidade também, né? Tá tudo em aberto. Então, eu recomendo. Outra coisa também que eu converso muito com meus amigos sobre isso, né? Aí, o que vão fazer, né? O que eu faço com disco? Todo mundo, é um papo. Tu também tá com disco aí, estava prestes a lançar, como é que vai fazer? E uma das coisas que veio a ideia era tipo, bom, lançar agora na quarentena o disco que já está pronto e começar a trabalhar no próximo para lançar quando a quarentena acabar. Mas quando que a quarentena vai Pois acabar? é, essa é a questão. Não é a questão de lançar agora ou depois, né? Saber quando você vai poder lançar, em que forma você É, vai poder fazer um show. Você já está dando alguma dica aí, como vocês fizeram, a coisa menor, que é uma proposta interessante, como vocês faziam no Apanhador só, fizeram, né, no momento, uma coisa menor, para menos gente, e lançar, enfim. Eu acho que tem que esperar, né? é, Mas a gente mesmo não sabe o que vai ser daqui para frente, então o ideal é esperar e, na medida do possível, se você tem uma necessidade pessoal, lançar esse single. Bom, isso aí já fiz, eu estou querendo lançar para ver como é que o pessoal reage e tal. Mas sim. até lá eu estou achando que vai rolar parcerias novas, eu acho. Estou sentindo aqui. Alguém me disse. Vai ter parceria nova, vai ter coisa nova legal para mostrar, pô, vai ser bárbaro, né? Se você ficou um pouco frustrado porque não deu para lançar o solo no momento que você tinha planejado, agora você vai amadurecer e fazer lançar o solo mais completo ainda, né? Pode ser uma boa nesse momento, quem É, sabe, né? pode. Tudo no fim pode acabar sendo bom, né? A gente nunca sabe Opa, quando tá ganhando. essa é uma palavra otimista, a gente tem que levar nessa daí. E com essa aqui a É. gente está encerrando, agradecendo ao Alexandre, aquele abraço. O que a gente vai ouvir agora no finalzinho, antes do abraço virtual? Vamos de Pesadelou. E É o uma que é o música que está no disco. Pesadelo? Pesadelou é uma música que nasce assim, de uma imagem de um possível pesadelo envolvendo o personagem da música, mas que depois também já deságua para um entendimento de que a realidade que a gente está vivendo é de alguma forma pesadelística. Pô, você está falando o que nós comentamos aqui, pô, tem tudo a ver, né?
Exato, exato. Eu acho que isso é uma das coisas que eu fico pensando. O disco tá falando sobre o agora, então talvez seja bom botar para fora agora. Claro, por que não? Legal. Então, um abração virtual, Alexandre. Saúde para você, para a família e para todos queridos. E a gente vai rodar o Pesadelo aí e esperando você aqui em São Paulo, assim que você puder vir no estúdio para fazer um som ao vivo aqui com a gente, né? Contar todas essas histórias, já mostrar a nova parceria, tudo que está rolando desse trabalho novo. Felicidade para você, saúde e até a próxima, querido. Tchau. Pô, até Valeu. a próxima. Obrigadão. Que é isso. Tchau, tchau. Valeu. Disse que sonhou perigo, que eu corria da polícia como se bandido implacável babando, que me pesadelou bonito, caixotaço, quebradeira, risco de edifício desabado, eu sangrando. Debaixo d'água, um imã se puxando pra puxar tudo pra fora d'água, incompetente, lacrando. E também debaixo d'água, outro imã se puxando por quem manda na água, inconsequente, mitando. Eu busco o ar lá fora, meu bem. Procuro atmosferas além. Eu busco o ar lá fora, meu bem. Proponho atmosferas além. Mais ou menos isso. O programa termina aqui, mas a programação da Rádio Brasil Atual segue com a Hora do Rango. Hoje reapresentando a histórica banda Gangue 90. Fique com a gente.